E a velocidade? Vai mudar? Também não. Se o nosso deslocamento não mudou, e a velocidade é uma função diretamente proporcional do deslocamento, também não vai mudar. A única coisa que a gente tem que voltar e ver agora a velocidade na forma vetorial. Se nós estamos em um movimento uniforme, significa que a velocidade é constante. Cuidado! Dizer que a velocidade é constante, eu estou falando do módulo da velocidade. A intensidade da velocidade não muda, mas não significa que a direção e o sentido dessa velocidade não possa variar. Tá? Então, em um movimento uniforme, um MU, apenas MU, nós temos que a velocidade, a intensidade da velocidade permanece constante, mas não significa que a direção e o sentido permanecem constantes. Então, tomando um exemplo, uma curva, nós vamos ter que a velocidade e a intensidade dessa velocidade pode permanecer a mesma. Se nós olharmos para o comprimento de cada vetor velocidade, não muda, então significa que a intensidade é a mesma. Porém, a direção e o sentido de cada vetor é diferente em cada instante. Então, em uma curva, nós podemos ter a velocidade com um módulo constante. Porém, a direção e o sentido vão sofrer alterações. Agora, quando a gente fala em um movimento retilíneo e uniforme, né, o MRU, aí sim a gente está falando que os vetores velocidades possuem a mesma intensidade, o mesmo módulo, porque o movimento é uniforme, e o retilíneo significa para a gente que eles possuem a mesma direção, mas não necessariamente o mesmo sentido, porque o movimento pode acontecer que acontece em uma dimensão só, ele pode acontecer para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido do movimento, que é diferente para cada tipo de vetor velocidade com sentido diferente. Olhando para esse vetor velocidade em uma curva, nós podemos dizer que esse vetor velocidade ele é tangente a essa curva. Significa que se a gente traçasse uma reta continuando esse nosso vetor velocidade na curva, essa reta tocaria apenas em um ponto da descrição da trajetória de curva. Então essa velocidade a gente pode chamar de velocidade tangencial, ou seja, lá no movimento circular que nós tínhamos a velocidade tangencial e a velocidade angular, nós temos que, portanto, a velocidade tangencial é a componente da velocidade que é vetorial. Já a componente da velocidade angular, não. Certo? Então, nós temos a velocidade vetorial, que é a velocidade tangencial, e nós temos a velocidade angular, lá no movimento circular. A aceleração vai mudar? A resposta, de novo, é não. Caminha a linha de raciocínio comigo. Se a aceleração é uma dependência da velocidade, e a velocidade é uma dependência do deslocamento, sendo o deslocamento um vetor, faz com que a velocidade seja um vetor. Sendo a velocidade um vetor, faz com que a aceleração também seja um vetor. Ou seja, se o deslocamento não mudou nada, a velocidade também não muda nada. A aceleração também não muda nada. O que vai mudar é que a gente agora vai ter mais conhecimento para analisar a aceleração. Lembrando que a aceleração é a grandeza responsável em fazer com que a velocidade sofra variação, certo? Tanto para mais como para menos. E olha só, para mais ou para menos. A velocidade vetorial está sofrendo variação para mais ou para menos. Mais e menos. A gente viu isso na classificação dos movimentos, como aceleração positiva ou negativa, o movimento era chamado de acelerado ou retardado, lembra? Bom, quando a gente está falando em movimento acelerado ou retardado, positivo ou negativo, a gente está falando do sentido da aceleração. E se a gente está falando então do sentido, a gente pode ter certeza que a grandeza aceleração também é um vetor, tá? O que vai mudar então agora para a gente é que agora a gente tem uma ferramenta a mais para trabalhar com essa aceleração. A gente não vai ficar só no básico, agora a gente consegue fazer uma análise vetorial dessa aceleração, tá? Então, tomando um exemplo que o movimento de um objeto descreve uma curva, nós vamos ter que a grandeza vetorial, velocidade tangencial, ela sofre alterações em cada ponto dessa curva. Mas a velocidade só sofre alteração porque existe a aceleração. A aceleração é que faz com que a velocidade sofra variação, tanto no seu módulo como na sua direção e sentido, certo? Então, em uma curva onde essa
velocidade tangencial está sofrendo alteração, é porque eu tenho alguma aceleração também vetorial puxando esse vetor velocidade para dentro da curva e descrevendo essa curva, certo? Essa aceleração para dentro da curva, ela é chamada de aceleração centrípeta. Ela aponta sempre para o centro da curva, ou seja, é um vetor que aponta para o centro da curva. Mas a curva também pode ser feita com a velocidade tangencial sofrendo variações. Ou seja, um carro em uma curva, ele pode tanto acelerar esse carro, aumentando a sua velocidade tangencial, como ele também pode frear, diminuindo a sua velocidade tangencial, certo? Então, significa que eu posso ter tanto um movimento nessa curva com a velocidade constante, a velocidade tangencial constante, e aí eu vou ter apenas uma aceleração centrípeta que está fazendo com que esse objeto descreva a curva, como eu também posso ter uma outra aceleração que, além de fazer ele descrever a curva, vai fazer com que essa velocidade aumente ou diminui. Essa aceleração é chamada de aceleração tangencial, certo? Então, a aceleração tangencial é a responsável em variar o módulo da intensidade, o valor da intensidade desse vetor tangencial, desse vetor velocidade tangencial. A aceleração centrípeta é a aceleração responsável em variar a direção e o sentido desse nosso vetor velocidade tangencial. Bom, esse é então o início da nossa análise de toda a cinemática que nós vimos anteriormente, lá no início da frente 1 da apostila 1, agora com um olhar mais enxuto, ou seja, com a nossa ferramenta vetorial em nossas mãos, e a gente vai utilizar essa ferramenta vetorial para descrever o que nós já vimos, tá? Bom, qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp.